Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira, o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, e eu gostaria de trazer uma breve reflexão para você que irá nos assistir sobre a mensagem que foi ministrada no domingo, nosso culto de domingo, ontem, no caso, né? Para que você possa ser edificado pelo Senhor também. A mensagem que foi ministrada se encontra no livro de Gênesis, capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 15. E essa história relata um momento na vida de José, onde ele estava preso. Nós que conhecemos, ou talvez você que ainda não conhece, pode e tem a oportunidade de ler a palavra de Deus alguns capítulos antes, e podemos perceber que José, ele foi primeiro vendido como escravo por seus irmãos, depois ele foi preso injustamente, e é quando nós chegamos nesse capítulo. A Bíblia não nos relata o tempo em que ele estava preso, mas relata que enquanto ele estava preso, dois homens foram até a prisão, ou melhor, foram jogados na prisão também, a prisão em que José estava. E esses homens eram nada mais, nada menos que os oficiais do faraó, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Homens que tinham uma função muito importante para até mesmo o faraó. Porém, por terem insultado o faraó, eles foram lançados na prisão. E em um determinado tempo em que eles estavam presos, aqueles homens tiveram um sonho. E eles ficaram muito preocupados, pois não sabiam o significado daquele sonho. Até que José então começa a interpretar o sonho daqueles homens. E algo que me chama muita atenção é que quando José interpreta o sonho do copeiro, um sonho bom, onde ele seria restituído para a sua função de origem, onde ele voltaria a estar com o rei no palácio e servindo os vinhos para ele, José faz um pedido: não te esqueces de mim. Lembra de mim quando estiver diante de Faraó e fala sobre mim para ele, pois eu estou preso injustamente nesse lugar. Só que quando nós continuamos lendo a história, nós podemos ver que o copeiro acaba se esquecendo de José e não conta para o Faraó sobre esse homem que tinha interpretado o seu sonho. Quando nós olhamos para esse momento, nós podemos aprender algo muito importante, que é o tempo. E Deus, ele tem o tempo para todas as coisas e o momento certo para todas as coisas. E quando nós entendemos o tempo de Deus e o processo de Deus em meio ao tempo em que passamos até receber a resposta do Senhor, nós conseguimos aproveitar as bênçãos que ele tem para nós. Só que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que José, talvez cansado de esperar em Deus, a Bíblia não relata isso, eu estou conjecturando, talvez José pensa: Deus não vai mais me responder, afinal eu fui vendido como escravo, eu estou preso injustamente. E José então ele começa com as suas próprias forças a tentar sair da prisão. E ele fala com esse homem: olha, lembra-te de mim diante de Faraó. Só que, como eu mencionei, aquele homem se esqueceu completamente de José. E José continuou na prisão por mais 2 anos. E quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para o esquecimento daquele homem, daquele copeiro, eu consigo aprender algumas lições muito importantes sobre confiar no tempo que Deus tem para nós. E a primeira lição que eu aprendo é que nós devemos parar de colocar nossa confiança nos homens. No capítulo 40 de Gênesis, versículos 14 e 15, a palavra fala que José então pede para que esse homem lembre dele, porém ele se esquece completamente. José continuou na prisão e a confiança que ele depositou naquele homem foi frustrada. Em Jeremias capítulo 17, versículo 15, versículo 5, melhor dizendo, diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. José, talvez cansado de esperar no Senhor, ele decide então
pedir para aquele homem. Ele deposita sua confiança naquele homem, na tentativa de ser liberto da prisão. Porém, ele foi frustrado, pois o homem se esqueceu. Muitas vezes, nós, cansados de esperar em Deus, acabamos tentando resolver com as nossas próprias forças e nos frustramos, porque o homem falha, as situações mudam, mas quando nós entendemos que Deus ele tem um processo em todas as coisas e o tempo dele é perfeito e está nos preparando e nos capacitando para algo melhor que ele tem para nós, nós conseguimos aproveitar as bênçãos que ele tem. A segunda lição que eu aprendo é que as desilusões com os homens devem nos levar para o amor e a fidelidade de Deus. No versículo 23 do capítulo 40 diz que o copeiro então não se lembrou de José, pelo contrário, se esqueceu dele. Porém, isso é muito interessante porque quando o copeiro se esquece de José, nós não vemos relatos de José talvez murmurando ou talvez mandando alguém cobrar aquele homem. Mas nós vemos que José continuou depositando a sua fé no Senhor e na fidelidade de Deus. Quantas vezes nós colocamos as nossas expectativas em pessoas, em empregos, em condições financeiras, em status, e acabamos nos frustrando e nos decepcionando. E muitas das vezes pensamos em desistir de tudo. Mas quando nós entendemos que Deus ele é fiel e Ele nos ama, e quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, nós somos honrados por Ele. Talvez se José estivesse sido liberto naquele momento, naquela época em que o copeiro foi liberto, José não teria o cargo que ele teve. Talvez José teria se tornado um padeiro, pois naquele momento o faraó estava desfocado de um padeiro, pois o seu padeiro atual tinha sido morto. Talvez José teria sido levado à padaria, mas o que o Senhor tinha para ele era algo melhor e maior. O Senhor tinha chamado José para se tornar o libertador daquele povo. E com isso nós vamos à terceira lição que eu aprendo. Que nós devemos esperar em Deus, pois o seu tempo de agir não é o nosso. No versículo 41, do 9 ao 13, fala que 2 anos depois que José teve aquele momento com o padeiro e o copeiro, Faraó teve um sonho, e nesse sonho ele ficou preocupado e tentou procurar a interpretação, e ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Então o copeiro se lembra de José e vai até Faraó e conta: olha, Faraó, quando eu estava preso tinha um jovem hebreu que interpretou meu sonho e falou tudo aquilo, e tudo aquilo que ele falou sobre o meu sonho aconteceu e eu estou aqui. Então o faraó manda chamar José para que interprete o sonho dele. Olha que interessante. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por José ter confiado e descansado no Senhor, crendo que no momento certo o Senhor agiria, José se tornou governador do Egito, o homem mais importante da nação depois de Faraó. Muitas das vezes nós ficamos tão preocupados por Deus estar demorando e tentamos resolver por nós mesmos e deixamos de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Mas por José ter sido paciente, ter confiado no Senhor, ele pôde experimentar o melhor que Deus tinha para ele. Eu quero falar para você que está nos assistindo nesse dia, independente da situação, independente do tempo em que você está passando por isso, confie e descanse no Senhor, pois Ele tem um propósito no tempo em que Ele te faz esperar. Amém? Deus abençoe e uma ótima semana em nome de Jesus.